Queridos amigos e amigas, findamos mais um mês, 31 de março, estamos nos encaminhando para os últimos dias da Quaresma, já logo em seguida iniciaremos a Semana Santa e fomos trilhando esses 40 dias, este grande retiro com a luz da Palavra de Deus. Muito obrigado a você por esta companhia, por trilharmos juntos este caminho e por segurarmos na mão e no coração uns dos outros nesta bonita corrente que tem o objetivo de tornar cada vez mais a Palavra de Deus conhecida, amada, vivida, celebrada, praticada. Hoje, nesta sexta-feira, nós meditamos o Evangelho de João, capítulo 10, versículos 31 a 42. Já são vários dias que estamos lendo, rezando, meditando, refletindo o Evangelho de João. E estamos naquele ponto central do embate que se dá entre as comunidades que seguem os ensinamentos de Jesus e as comunidades judaicas que não conseguiram entender o projeto, a dinâmica, a maneira como Jesus vem como Messias, como Salvador e assim a instauração do reino. Lembremos que não podemos usar isso como motivo de preconceito, porque quando o Evangelho de João fala de judeus, ele não está falando dos nossos irmãos mais velhos, mas sim daquelas autoridades que não acolheram o projeto de Jesus, que não acolheram a sua proposta messiânica, porque estavam mergulhados num sistema de vida em que a lei valia pela letra. E depois nós vamos escutar Paulo dizendo que a lei só na letra ela mata, ela é morta. A lei precisa ser motivo de vida. A lei, quando eu falo, são os 10 mandamentos, são os mandamentos recebidos por Moisés lá na montanha e que foram esmiuçados, foram interpretados, foram criados como um código de regras de vida que norteava todos os que acreditavam no Deus único. Nós podemos pegar, por exemplo, o livro do Deuteronômio, o livro do Levítico, e ali estão aquelas prescrições que das 10 palavras recebidas por Moisés se tornaram em mais de 600 preceitos. Esses homens, eles queriam manter esse sistema que tinha muitas regalias, que tinha muitas benesses para a classe deles. Era injusto, havia corrupção, havia ganhos, havia situações em que os pobres eram explorados e quem não conseguisse vivenciar todos aqueles projetos, todas aquelas indicações, era banido. Jesus não gosta disso. Jesus vem restaurar a essência da lei. E se nós lembramos do Evangelho de Mateus, ele diz que ele não veio para abolir, mas dar pleno cumprimento para a lei. Nesse capítulo 8, 9, 10 de João, as comunidades já estão se organizando e elas lembram das atitudes de Jesus e colocam Jesus como aquele que reflete toda a realidade pela qual as comunidades estavam passando. Por isso que esses diálogos de Jesus foram sim o que ele passou, o que ele enfrentou, mas também o que as comunidades que se reuniam ao redor dos escritos de João, dos ensinamentos do apóstolo João, estavam passando. E que não deixa de ser também as dificuldades que nós, as comunidades de então, estamos passando. E veja que eles pegam, foi o finalzinho do evangelho de ontem e hoje o começo do evangelho de hoje, o versículo 31. Eles pegam pedras para atirar em Jesus,
porque o consideram como blasfemo. E Jesus se vale, então, primeiramente, das obras, e aparece, se eu não me engano, 4 vezes a palavra obras. Por qual obra boa que eu fiz que vocês querem me apedrejar? Eles diziam: nós não queremos lhe apedrejar pelas boas obras, mas sim pela blasfêmia de se fazer igual a Deus. Quando alguém se dizia filho de Deus, para a compreensão de então, de um Deus distante, de um Deus que já tinha deixado tudo determinado que bastava cumprir, e que não é esse o Deus de Abraão, não é esse o Deus dos patriarcas, dos profetas, dos juízes, não é esse o Deus que Jesus mostra, é o Deus da misericórdia, o Deus do amor, o Deus da compaixão, que cuida dos humildes, dos simples, dos abandonados, que caminha com o povo, que arma a sua tenda, aquele que vê, sente, desce para libertar, que suscita pessoas para fazerem com que essa libertação aconteça. Então, Jesus usa da Escritura, primeiro as obras, depois a Escritura, citando o Salmo 82, versículo 6, que se refere aos juízes na época, que tinham a capacidade de julgamento. E ele diz: mas as Escrituras não está dito que vocês são deuses? É assim que o Salmo fala. Então, como é que a Escritura está falando, querem anular a Escritura? Esse embate, meus amigos, acontece porque no fundo, quando nós não nos aceitamos, ou quando não aceitamos o outro como filho, filha de Deus, nós não nos aceitamos como irmãos. E se nós não temos Deus como um Pai amoroso, também não nos entendemos como irmãos e irmãs. E quando a fraternidade, a rede da fraternidade é ferida, começam as atitudes de violência. Eles queriam apedrejar Jesus, se lembre deste detalhe. Mas a comunhão de Jesus com o Pai e do Pai com Jesus na força do Espírito faz com que ele, diante de todo esse sofrimento, ele já estava percebendo que a condenação iria acontecer. Eles já tinham decretado isso. Então ele permanece firme. Ele escapa das mãos deles, vai dizer o texto, e vai para o Rio Jordão, para o outro lado do Jordão, onde João havia dado testemunho sobre ele, e as pessoas que vão até lá dizem: realmente tudo que João falou é verdade, e acreditam nele. Então, nós que somos convidados neste dia a ter presente, mas bem presente mesmo, essa bonita realidade da fraternidade. Nós só podemos acolher Deus como um pai se consideramos o próximo, a próxima, como meu irmão, minha irmã. Se nós simplesmente vivemos de uma maneira isolada, como se vivêssemos numa ilha, que não dependêssemos de ninguém, que ninguém é necessário na nossa existência, eu me basto, dizendo assim, então nós não vamos conseguir ter um Deus próximo, um Deus paizinho, papaizinho, abá, que nos ama, que nos carrega no colo, que nos leva na sua mão, que nos protege, que nos defende, que é a fonte de tudo, que nos dá seu Filho Jesus, para nele sermos filhos e filhas, que derrama em nós o Espírito Santo para o perdão, mas também a abundância dos dons e das graças para conduzirmos a nossa vida. Se nós não nos entendermos irmãos, teremos muita dificuldade de entender que Deus é Pai e que por Jesus está no meio de nós. Vamos, neste dia, louvar a Deus por esses 3 meses do novo ano. Vamos pedir a Deus a graça da fraternidade. Durante toda a quaresma, vivenciamos essa experiência da fraternidade que nos chama à reflexão sobre a realidade da fome. Muitas pessoas preferem julgar que acolher, preferem apontar o dedo do que reconhecer a realidade, que a fome começa por aquela vergonha
que é a falta de alimentos para os irmãos, aonde uma nação tão produtiva, tão rica, peca pela má distribuição dos alimentos e pelo desperdício, pelo esbanjamento, e muitas pessoas preferem ignorar essa realidade, apontar o dedo, julgar, condenar, achar características que deterioram, deprimem, abaixam, esmagam as pessoas. Realidade de malandragem tem, mas tem muita gente que precisa do alimento, mas também daquele alimento que só a nossa fé pode dar. O amor, o carinho, o cuidado, a atenção, a escuta, o olho no olho, a paciência, o cuidado generoso, a partilha, o perder tempo, entre aspas, com aquelas pessoas. Por isso, para que realmente seja uma campanha onde todos nós nos sintamos irmãos, e não só aqueles que são da nossa família, mas com todos os seres humanos e principalmente os mais necessitados, vamos reconhecer que Deus é nosso Pai e para isso nos sintamos todos irmãos. Um grande abraço, fiquem com Deus e que a palavra e as obras, como fez Jesus, sejam o sustento e a luz para a nossa vida. Até amanhã, se Deus quiser.